Bom dia a todos, meu nome é Elizabeth Alderete, eu sou atual presidente do Brazilian Business Group, hoje com mais uma edição do BBG Worldwide Connection, com dois convidados super especiais, Miguel, que está no Japão, e Lid Samora, que está no Brasil, e vai falar sobre as comunidades imigrantes emigradas, empreendedorismo nas comunidades emigradas. Muito bem-vindos. Lid, a palavra é sua, pode se apresentar. Mulheres primeiro, né? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, cada um nesse lugar que eu tenho certeza que é especial e que vai contribuir aí para a jornada de todos e especialmente com a minha jornada. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para ter esse momento aqui com vocês, com pessoas que eu vejo que já estão aí nesse caminho de desenvolver pessoas e desenvolver negócios pelo mundo. Muito feliz por isso. Gratidão. Miguel, se apresente, por favor. Tá bom. Bom, bom dia para quem está na Flórida e no Brasil. Para quem está assistindo aqui do Japão, boa noite, ou na região da Ásia. Uma breve apresentação. Eu resido no exterior há mais de 30 anos, nasci em Curitiba, atuo na área de educação já há mais de 20 anos, tanto voltado para brasileiros residentes no exterior, mas também com japoneses. Eu vi nascer o BBG Ásia em 2014, tive o privilégio de conhecer alguns diretores do BBG que criaram e fundaram nos Estados Unidos, e desde o ano passado eu sou diretor de Relações Institucionais do BBG Ásia. Sou cofundador do IMBE, que é o Movimento Brasileiros Imigrados, onde nós buscamos a representatividade dos brasileiros no exterior, e desde 2005 coordenador de polo da Universidade Católica de Brasília, onde nós atuamos com educação à distância. Meu principal foco é empreendedorismo e representatividade de brasileiros no exterior. Muito obrigada. Bom, a palestra agora, quem começa? Olha, Pode. eu vou começar então de uma forma muito rápida, mas eu queria deixar muito claro que esse, na verdade, é só um bate-papo, compartilhar algumas informações, algumas expectativas e alguns dados que foram colhidos nos últimos anos. Bom, nós somos hoje residentes no exterior, cerca de 4,4 milhões de brasileiros. Isso significa que somos um pouquinho mais do que 10% da população brasileira reside no exterior. Esse aumento se deu principalmente nos últimos 5 anos. E a gente, só para trazer algumas informações antes de passar sobre a parte de empreendedorismo, desses, 46% reside na América do Norte, ou seja, 2 milhões e 67 mil brasileiros. Especificamente nos Estados Unidos, são cerca de 1 milhão e 900. E esses brasileiros começaram a emigrar no final dos anos 80, principalmente, e a gente precisa, de alguma forma, uma representatividade, se fortalecer, se unir. E eu tenho acompanhado algumas ações que ocorrem aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e vejo com bons olhos tudo isso. Em 2015, entre 2013 a 2018, eu fiz parte de um conselho de Itamaraty, onde representavam brasileiros no exterior. E esse conselho, junto com o MRE, fez uma pesquisa sobre o empreendedorismo dos brasileiros no exterior, e o que esses empreendedores demandam. Então, eu gostaria de compartilhar alguns dados sobre isso. Mas deixaria muito claro, o que eu não vou falar é sobre conceito de empreendedorismo. A intenção é passar um pouquinho desses dados. As medidas de apoio aos empreendedores brasileiros no exterior se revestem de grande importância, não apenas em função do seu aspecto econômico, mas imediato.
sobretudo em função de seus efeitos multiplicador para a maior integração dos membros da comunidade ao país onde se erradicaram e da superação de vários dos problemas que a afligem. Esse caminho possui bom potencial para gerar dinâmica positiva que melhore a representação da comunidade brasileira e capacite os seus membros nos planos econômicos, institucional e na linha do que ocorre em outras comunidades que imigraram em fases anteriores. Essa pesquisa ela acabou detectando que nós temos uma quantidade muito grande de empreendedores. Por exemplo, eu vou citar principalmente Estados Unidos, tá? É, Entre 5.500 mil a 600 mil empreendedores, sendo que 60 estão na região de Atlanta, 1.300 em Boston, 12 em Chicago, 13 mil em Hartford, que é a jurisdição consular, Houston, 3 mil em Miami, 750 mil em Nova York, 100 em São Francisco e 200 em Washington. Essa é uma estimativa, mas que eu acho que é a primeira pesquisa que foi feita com relação a isso. Desse perfil, entende-se que as mulheres empreendedoras ela tem uma característica muito importante quando a gente enfoca como empreendedores autônomos, onde cerca de 58% são mulheres. E eu acho que a maior parte do que estão aqui são mulheres, e a gente sabe o porquê que as mulheres empreendem, elas têm uma dedicação muito mais forte, elas pensam principalmente na família, na educação dos seus filhos. Mas somente 34% dessas mulheres empreendedoras figuram entre os proprietários de pequenas empresas. Ou seja, falta talvez aí uma capacitação, um investimento, ações que possam ajudar de alguma forma. Eu vou citar algumas atividades autônomas informais. A região de Massachusetts constava nessa pesquisa feita pelo MRE e brasileiros imigrados, 23% são autônomos informais, 18% na Flórida, 10% na Califórnia, Nova Jersey 9%, Connecticut 7%, e Nova York 24%. Eu acho que esse perfil acaba dizendo um pouquinho de como são esses brasileiros em cada região dos Estados Unidos. O perfil da pessoa que imigrou para São Francisco talvez seja de uma pessoa que já tem um curso superior ou imigrou em busca de um aperfeiçoamento na área de educação, para fazer um mestrado, um doutorado. Na região de Boston e Miami é um pouco diferente. E eu queria só compartilhar também um outro dado. Foi feita uma pesquisa no ano passado com o perfil do eleitor brasileiro no exterior, onde foi identificada uma quantidade muito grande. Fala-se muito sobre diásporas de pesquisadores brasileiros, mas a gente detectou um número muito grande de pessoas que não tinham o ensino fundamental completo, não tinham o ensino médio completo e que alguns informaram, inclusive, que só sabiam ler e escrever ou eram analfabetos. Então, é um dado importante, isso consta dos dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, sobre o empreendimentos brasileiros que estão no exterior. Boa parte desses empreendimentos se formaram através de alguns ciclos, por exemplo, de acordo com o ramo de atividade que estivesse em um momento mais favorável. Eu acho que quem está mais de 20 anos residindo no exterior sabe muito bem disso, esse perfil em ciclo. Por exemplo, a partir da experiência exitosa de algumas pessoas, as demais teriam passado a abrir negócios similares no mesmo segmento. Assim, houve ciclos de pizzarias, agências de viagens, de emissão de bilhetes aéreos, escritórios de remessas de dinheiros, empresas de promoção de eventos e produtos culturais, entrega de correspondências, encomendas por meio de caminhões, por exemplo, FedEx, cafeteria, serviços de táxi, limusines, churrascaria e, muito recentemente, no mercado eletrônico. Percebe-se que, em sua maioria, os vendedores brasileiros locais
locais, quando eu me refiro aqui, são quem está no exterior, abrem negócios de maneira tentativa, instintiva. Provavelmente têm maior conhecimento adequado dos riscos, de regras de segurança e do modo de operação eficiente de suas atividades. E aí é muito importante ter aqui uma consultora do Sebrae que pode, e outros consultores também, que podem falar talvez um pouquinho com relação a essa necessidade de capacitação. Algumas peculiaridades que eu gostaria de trazer. Um segmento que está em franca expansão é o chamado mercado de saudades. Isso acontece em qualquer país onde o brasileiro imigrou. Mercado da saudade, isso foi um conceito dado por um diretor da Rede Globo, quando esteve no exterior, e ele percebeu justamente isso, o quantas lojas de produtos brasileiros existem no exterior, e são produtos que normalmente tem nos países onde os brasileiros residem, mas talvez o cheiro, o aroma, a marca, acaba trazendo um pouquinho da sua terra natal, da sua brasilidade, e por isso esse mercado da saudade, que são especializados em comercializar os produtos brasileiros nacionais com características específicas. Há um número crescente de empresários brasileiros comandando suas empresas fundadas por capital americano. Eu acho que isso é muito importante quando investidores norte-americanos acabam investindo e acreditando em ideias de empreendedores brasileiros. Esses cidadãos brasileiros são também cidadãos americanos ou aqui atuam com uma autorização de residência nos Estados Unidos. Sua atuação uma variedade muito grande de negócios, que eu acho que já acabei citando um pouquinho acima, eu não vou repetir. Os empreendimentos brasileiros se formam... Desculpa, eu vou passar um pouquinho aqui. Bom, enfim, junto com esses estudos que foi feito com MRE, a gente tentou verificar algumas características e o que o governo brasileiro e de que forma que os empreendedores que estão no exterior podem, de alguma forma, se ajudar. São características específicas de cada país. Mas existem algumas demandas que foram verbalizadas por brasileiros que estão em vários países. Por exemplo, isso demanda principalmente para o governo brasileiro apoio do governo brasileiro no estabelecimento de parcerias com instituições locais e estaduais, por exemplo, prefeituras, câmaras de comércio, departamentos de trabalho e saúde, com vista à obtenção de legislação pertinentes e informações técnicas para qualificá-los, e assim proporcionar-lhes melhores condições de trabalho e desempenho nas respectivas áreas de atuação. A gente sabe que tem muitos países que têm incubadoras ou setores do governo locais que ajudam empreendedores, mas quando a gente não tem o domínio do idioma local, isso acaba dificultando de alguma forma. Eu queria citar aqui uma ação muito interessante que foi feita, por exemplo, com o Sebrae, com a cidade, com a prefeitura de Boston, que eu achei extremamente interessante. Eles fizeram uma parceria para verificar de que forma a prefeitura de Boston e o Sebrae poderiam colaborar com os empreendedores brasileiros na região. Por fim, algumas sugestões que foram detectadas nesses estudos. Estimular e viabilizar a participação de pequenos empreendedores brasileiros radicados no exterior em feiras, missões empresariais brasileiras e outros eventos comerciais de grande porte, organizados ou apoiados pelo governo brasileiro. E aí a gente pode citar, por exemplo, eventos da Apex, que visa basicamente a exportação de grandes empresas ou nichos específicos de produtos brasileiros para o exterior. Mas as comunidades brasileiras que estão no exterior eles podem colaborar de alguma forma. E de que forma? Fazendo essas parcerias. Eu acho que a gente poderia aqui citar, por exemplo, se exporta-se carnes, como preparar a carne no estilo brasileiro. Isso quem vai fazer é aquela pessoa que tem um restaurante no exterior. E essa parceria acho que seria extremamente útil. Utilizar prestação de serviço,
de brasileiros locais quando ocorrem esses eventos apoiados pelo governo brasileiro. Seria uma forma não só de incentivar a exportação de produtos brasileiros, mas incentivar também o empreendedorismo locais dessas comunidades. Um outro ponto que eu acho que foi apontado nos estudos com relação à articulação junto ao SEBRAE e SENAC, para que essas instituições estruturem formas de atuação no exterior com o objetivo de orientação e educação empreendedora de negócios brasileiros. Eu não vou entrar nessa parte, porque a gente tem aqui uma especialista e seria um pecado entrar nessa área. Mas eu queria lembrar, caso ou informar para aqueles que não desconhecem essas ações, nós tivemos ações do SEBRAE, por exemplo, em várias comunidades brasileiras, com o projeto Andorinha, com o projeto Revoada e o projeto Decaseg. Decaseg é uma palavra japonesa, mas que indica sair do seu próprio região de residência para ir em uma outra região para ganhar temporariamente dinheiro. Hoje é considerado pejorativo, mas o Sebrae utilizou essa animação e foi muito feliz no sentido do conceito da palavra de quem sai do seu país em busca de novas oportunidades em outros locais. Essas ações ocorreram nos últimos 15 anos e espera-se que o Sistema S, mas principalmente o Sebrae e o Senai, possa, de alguma forma, atuar e incentivar o empreendedorismo dos brasileiros no exterior. A gente não pode esquecer que quem empreende no exterior, de alguma forma, ele passa a ser um embaixador do nosso país, levando a nossa cultura, os nossos costumes, uma espécie de soft power brasileiro e que muitas vezes não é reconhecido pelo nosso país. A gente não pode esquecer também que esses brasileiros que estão no exterior, eles são cidadãos transnacionais, eles contribuem com a economia do brasileiro de uma forma muito forte, fazendo remessas para seus familiares, fazendo investimentos no Brasil. Mesmo aqueles que vão viver ou procuram, já pensam em viver definitivamente nos países que acolheram. Mas essa visão de transnacional uma constância nos próximos anos. Bom, queria passar a palavra agora, acho que para minha colega, que gentilmente, a Lid, que é consultora do Sebrae, para dar algumas palavrinhas. Eu procurei resumir o máximo as informações que eu gostaria de passar, que eu acho que seria relevante. Fico muito feliz em saber que aqui tem pesquisadores e de instituições brasileiras e que se preocupam em tentar entender e também conhecer o perfil desse empreendedor brasileiro residindo fora do seu país. Obrigado. E eu fico aberto, caso alguma informação não tenha sido muito clara, ou que falte alguma coisa que eu possa colaborar, de responder no final. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Maravilhoso. A gente vai ter muitas perguntas para vocês. Lide, a palavra é sua. Obrigada, Elizabeth. Bom, então eu trago aqui algumas informações, alguns conceitos aí que vão agregar aí ao conteúdo que o Miguel apresentou para a gente, tá? Não contei para vocês, eu sou especialista, na verdade, a minha formação é em comunicação social, eu sou publicitária, eu sou designer, sou publicitária e sou especialista em marketing e comunicação, com mestrado em design, mas além de ter formação nessa área, formação em inovação, eu também sou empreendedora e essa minha jornada empreendedora, essa minha experiência, ela me levou já há algum tempo
a fazer um trabalho de modelagem e de remodelagem de negócios, e eu tenho recebido, acolhido brasileiros que estão retornando aqui para o Brasil para desenvolver negócios e faço mentorias com eles sobre esse assunto para que eles possam tanto remodelar o negócio que já tem para aplicar aqui no Brasil, ou talvez até criar esse novo negócio. O negócio tem uma ideia de negócio, então a gente vai desenvolver isso. E tenho feito o contrário também, recebido alguns para que eu possa contribuir com esse trabalho aí de modelagem e remodelagem dos negócios. Então, é parte dessa experiência que eu trago aqui para a gente conversar sobre esse assunto hoje aqui. Bom, para falar disso, para falar de empreendedorismo, para falar sobre esse tema, a gente precisa entender o seguinte: esse conceito de empreendedorismo, eu acredito que é um conceito que é basicamente universal. Então, a ideia de empreender aqui ou empreender lá, seja onde for, o princípio é basicamente o mesmo, muito entre aspas, porque tem várias particularidades que a gente precisa, sim, considerar, e são essas particularidades que eu quero trazer aqui para vocês, que são necessárias se ater, ficar atento aí, prestar atenção sobre alguns pontos que podem fazer toda a diferença, seja ao lugar onde você vai empreender, tá? Então, falar aí de empreendedorismo, falar desse negócio, né? O que é isso? A gente precisa entender o que está por trás do ato de empreender. Então, só o fato aí de você ter escolhido, ter tido coragem de sair do Brasil, de se instalar num outro lugar, com uma cultura completamente diferente, por si só, isso já é um ato empreendedor, porque empreender é isso, é você desenvolver alguma coisa, é você arriscar, é você realmente ter a coragem de fazer. O empreendedor é o agente, é o indivíduo que faz essa ação, e o empreendedorismo ele está muito mais relacionado aí à prática de desenvolver negócios, e o nosso foco aqui é com fins que seja realmente lucrativo, para que vocês possam ter resultados, tá? E essa prática aí de empreender, de levar ao empreendedorismo, ela desperta a curiosidade de muitas pessoas pelo mundo, tanto é que aqui nós temos também pesquisadores que estão desenvolvendo esse papel aí de entender todo esse processo, e é muito, muito interessante isso, saber, e fico feliz de ver assim, o quanto que existem pessoas e instituições comprometidas com o que está por trás disso, para que a gente possa cada vez mais aprender com isso e ampliar o máximo que a gente puder todas essas práticas ao redor do mundo, levando, sim, a nossa cultura para onde for, tá? Mas aqui eu quero citar um trabalho que foi feito por uma pesquisadora também, o nome dela é Sara Sarasvati, ela é uma indiana que fez um trabalho aí numa universidade da Virgínia, e ela, motivada por isso, por esse conceito aí, pelo que está por trás do empreendedorismo, desse ato de empreender, motivada pelo que é o empreendedorismo, como que ele se desenvolve, quem se desenvolve, se o empreendedorismo também se aprende, se ensina, que ela fez esse trabalho de doutorado e ela chegou aí a algumas conclusões de que sim, o empreendedorismo ele é possível de ser ensinado, é possível de ser aprendido mesmo para aquelas pessoas que nunca tiveram, que nunca vivenciaram essa prática do empreendedorismo. Só lembrando aqui que todos nós somos empreendedores, temos essa capacidade de empreender. Então, algumas pessoas desenvolvem isso muito mais do que outras, mas é possível que todos nós possamos fazer isso. Mas o ponto aqui é o seguinte: o empreendedorismo ele pode se dar de maneira tanto aquele empreendedorismo que acontece por oportunidade. Então, eu tenho aí uma experiência de vida, ou eu tenho um histórico também familiar,
em que me leva a isso, a empreender, porque eu já vivi situações que onde é que eu vá, eu possa levar toda essa minha experiência, toda essa minha bagagem. Estudei muito na vida, aprendi bastante, então eu decido empreender, um negócio. Ou eu identifico uma oportunidade e aí eu vou empreender, vou criar, desenvolver um negócio. Mas também é possível que o empreendedorismo se dê por necessidade. Então, a pessoa não tem outra opção na vida senão empreender, ou ela e todas aquelas pessoas que dependem dela vão morrer de fome. Então, o empreendedorismo pode acontecer também nessa situação. Mas seja como for, como o que foi apresentado aí por essa pesquisadora, o empreendedorismo ele pode ser desenvolvido, pode ser aprendido. E nessa pesquisa que ela fez, e existe até um livro com esse conceito que ela chamou de effectuation, ela deu um nome para isso, ela diz o seguinte, ela dá 5 sugestões, na verdade, 5 práticas que são muito comuns dentro desse universo aí do empreendedorismo. Eu quero listar aqui bem rápido para vocês. Primeiro, tá? Que o empreendedorismo, que ela chamou de pássaro na mão, que aqueles negócios, e esse trabalho dela é resultado de muitas entrevistas que ela fez, uma pesquisa profunda que ela fez no doutorado, em que ela concluiu que os negócios que são mais bem-sucedidos, né, os empreendimentos, aí, os empreendedores que tiveram sucesso com esse trabalho, com o empreendedorismo, eles levam em consideração esses 5 pontos, tá? O primeiro deles é de que a pessoa ela deve começar a empreender com aquilo que ela tem. Então, 3 perguntas-chave para esse processo quem é você, né? Quem sou eu? O que eu tenho, o que eu sei fazer, o que eu posso aí colocar para fora de ideia com toda a qualificação que eu tenho hoje e o que eu consigo aí desenvolver e trazer para o mundo. O que eu sei e também quem eu conheço, porque a sua rede aí de relacionamento, as pessoas que já passaram pela sua jornada, a comunidade na qual você está inserido, pode também dar contribuições para esse seu processo empreendedor. Então, esse é um ponto muito importante. Comece com o que você tem. Um outro aqui é o que ela chamou de perdas aceitáveis, que é gastar aquilo que você pode gastar. Um ponto que também merece muita atenção é que a maioria dos empreendedores, eles têm ideias, muitas vezes são ideias geniais, ideias muito interessantes, mas eles não fazem esse plano aí financeiro de quanto é que eu vou gastar, até quanto eu posso gastar, até quando eu posso gastar, e eles só investem todas as suas economias, muitas vezes economias de uma vida inteira, mas não levam em consideração que eles precisam estabelecer marcos de avaliação. Primeiro, fazer o levantamento de indicadores e estabelecer marcos de avaliação para que eles possam olhar para os resultados que eles vêm tendo até então, para perceber o seguinte, espera aí, o que eu fiz até aqui, o que eu investi até aqui, o que eu estou tendo de retorno até aqui, isso já é possível de ter aí algum retorno que não me prejudique, inclusive do ponto de vista financeiro, porque uma hora o dinheiro acaba, e aí como é que vai ser isso? Se esse dinheiro acabar, você vai ter condição de buscar renda, de buscar recursos para poder continuar nessa sua jornada empreendedora, sem que isso te afete, inclusive mentalmente, psicologicamente, te traga aí outros problemas aí que podem impactar no seu negócio, porque isso também tem que ser levado em consideração. Porque muitas vezes esses indicadores, essas informações, elas podem te dizer o seguinte, olha, isso aqui, esse caminho que você está seguindo, ele não está te dando resultado. Então, será que não está na hora de você mudar para um outro caminho? Tá? Muitas vezes, as informações financeiras, aí, os resultados podem te dar informação para você tomar decisão para seguir adiante, para mudar de rumo ou para parar. Tá?
E o fato de você parar em determinado momento não significa que você é uma pessoa que é fracassada. Significa que aquele projeto, naquela condição, naquela circunstância, naquele contexto, não deu certo, mas não quer dizer que você não possa tentar de novo, numa outra situação, começar outra vez. Então, esse é um super ponto aqui de alerta para quem deseja empreender, seja onde for, tá? Um outro ponto aqui, essa pesquisadora, a Sara Sarasvati, ela chamou de limonada, que é explorar as possibilidades. Então, se você aí, de repente, está recebendo um limão, né, que é azedo, que pode, de alguma forma, incomodar alguns, mas pode ser que para outros isso seja uma grande oportunidade. Então, transforme esse limão numa limonada, ou quem sabe até numa caipirinha, quem sabe num molho de salada, seja o que for. Mas o que acontecer com você que não for legal, ou no lugar aí onde você estiver, que não for uma situação que aparentemente não é favorável, tente identificar aí oportunidades dentro disso. Um exemplo que a gente tem é a própria pandemia, que a gente não escolheu passar por isso, que de repente todos nós fomos aí submetidos a uma situação bastante desagradável, dramática, triste, mas que dentro desse contexto, ainda assim, muitas pessoas identificaram oportunidades de gerar negócio e conseguiram monetizar com isso em vários lugares do mundo. Então, é aquela história, enquanto alguns choram, outros carregam, outros vendem lenços. Então, por que não identificar oportunidades nessa situação, tá? Um outro ponto aqui é o de crescer, a importância de você crescer por meio de parcerias. Ela chamou isso de manta de retalhos. O que é isso? É que você pode sim se associar a pessoas, ter parceiros aí que realmente vão contribuir com essa sua jornada empreendedora, com esse seu projeto, essa sua ideia, fazer materializar isso, colocar isso para frente, levar isso adiante. Mas um ponto de atenção aqui é que esse seu parceiro, seu sócio de negócio, ele precisa realmente agregar valor a esse seu projeto, a essa sua ideia. Não é trazer alguém para ser sócio, ser parceiro, simplesmente por trazer. Tem que, tem que completar, tem que complementar aquilo que você já tem que somar com você. Então, tem que ser um trabalho em que ambas as partes vão ganhar, mas ambas as partes vão também contribuir, vão ter que dividir aí tanto o ônus quanto o bônus. Então, muito cuidado com essa coisa das parcerias, lembrem-se disso. Precisa fazer sentido, precisa sim ser parceria que vai realmente agregar valor ao seu projeto. E por último aqui, ela chamou de piloto de avião, em que ela destaca o seguinte, que o futuro é previsível. Sim, o futuro é previsível, mas quem está na direção aí dessa nave é você que está com essa ideia empreendedora, você que tem essa sua visão de futuro, você sabe onde é que você quer ir, onde que você quer chegar. Então, se você está vendo, está percebendo que não está seguindo por esse caminho, é tempo de mudar, é hora de mudar, e dá para mudar, faça isso, mude, porque tudo é possível, você pode sim começar de novo e rever tudo aí que você fez para poder fazer melhor e para usar a experiência aí que você teve no passado para chegar aí a esse lugar que você deseja tanto alcançar, tá? Então, empreender é isso, desenvolver aí o empreendedorismo é isso, é você saber exatamente o que você quer estabelecer e quais são os seus objetivos, o que você quer, para quem você quer desenvolver alguma coisa, para quem você quer entregar alguma coisa, por que que você quer fazer isso? E quando eu digo aqui por quê, eu quero alertar para o fato de que isso tem que estar, esse seu projeto empreendedor, o seu ato de empreendedorismo, ele tem que estar muito conectado com o seu propósito pessoal, principalmente. Por quê? Senão você não vai conseguir, por muito tempo, levantar todos os dias da cama
e fazer o que você se propõe a fazer. Vai chegar uma hora que não vai mais funcionar, não vai dar certo. Então, alinhe essa sua ideia empreendedora com o seu propósito pessoal, com o seu propósito de vida, porque se você conseguir isso, você vai seguir longe nesse seu objetivo. Além disso, pensar no como você vai fazer, então tem que ter processo, tem que ter uma série de coisas, no quando que você vai fazer e quanto também que isso vai te custar, tá? E para chegar aqui nessas respostas, tem um outro conceito também muito importante, muito relevante, que é o conceito de modelo de negócio. Então, se você deseja empreender, você precisa ter muito claro o que é isso, modelo de negócio, por quê? Porque você precisa ser capaz de investigar, de identificar e de dissecar modelos de negócio nesse lugar onde você está. Então, você precisa entender quais são os modelos de negócio de sucesso e aqueles que não foram bem-sucedidos aí nesse lugar onde você está, para que você possa começar a aprender também com as falhas alheias. Então, é você perceber quais são os caminhos que você pode seguir, quais os caminhos que aquelas pessoas que estão empreendendo ao seu redor ainda não estão seguindo e o que você pode trazer de novidade no meio disso. E para isso, eu trago aqui um outro conceito que não dá para a gente aprofundar muito aqui no tempo que a gente tem, mas só como inspiração para vocês, que é um trabalho também de uma pessoa muito relevante nessa área aí do empreendedorismo, da inovação, que é um autor que chama Alexander Osterwalder, que fez um trabalho, tem um livro chamado Business Model Canvas, em que ele fala sobre isso, sobre modelagem de negócio, sobre o que é modelo de negócio. Então, de uma maneira muito rápida aqui, ele consegue fazer essa representação por meio desse desenho gráfico, que são caixinhas que representam elementos fundamentais dentro de um negócio. Então, quando você for pensar em desenvolver o seu negócio, ou for entender como é que são os negócios aí ao seu redor, você precisa lembrar disso aqui, ó. Qual é o segmento de negócio qual é o segmento atendido por esse negócio, ou qual que é o público-alvo, quais são as personas desse negócio. Além disso, qual que é a proposta de valor que esse negócio oferece para o mercado. Todo negócio, ele existe porque alguém tem um problema e esse negócio ajuda essa pessoa a resolver esse problema. Então, o seu negócio também precisa levar em consideração isso. Qual é o problema que o seu negócio vai ajudar a resolver? Então, além disso, você tem que lembrar que você tem que ter canais de acesso a esse cliente para entregar essa sua proposta de valor para esse cliente. Então, tem que ter canais de acesso, canais de compra, de venda, canais de relacionamento aí, para que as pessoas possam chegar até você, adquirir o seu produto, para que você possa também fazer o seu pós-venda. E, além disso, tem que ter estratégias de relacionamento com esses clientes, seja lá o perfil que for de cliente, você precisa entender qual é a maneira com a qual esse seu cliente deseja se relacionar com você. Ele quer se relacionar com você pelas redes sociais, é pelo WhatsApp, ou é por telefone, ou é por e-mail. Então, onde é que você está, esse perfil que você deseja atender, como é que ele deseja se relacionar com você? Além disso, qual é a fonte de renda, como que o dinheiro vai chegar para você e como é que essa pessoa prefere pagar pelos serviços. Então, se essa pessoa deseja pagar por meio de um cartão de crédito, de débito, ou de um Pix ou similar, seja lá onde você estiver, você precisa estar preparado para isso, tá? E todo esse lado direito aqui, ó, o que a gente tem? Todo esse lado direito desse canvas é a perspectiva do cliente. E do lado esquerdo, a gente tem a perspectiva do negócio, que é aquilo que está por trás.
Então, tudo o que você fizer aqui do lado direito do negócio vai impactar no seu lado esquerdo. Então, quais são os recursos-chave necessários para que você possa entregar tudo o que você se propõe a entregar no que está do lado direito? Tudo que você se propõe a fazer no que está do lado direito aqui desse canvas do modelo de negócio. Então, quais são as atividades chaves do seu negócio para que você possa fazer isso? É venda, é marketing, é relacionamento aí com esse cliente, ou é a sua produção, tá? Ou é a pesquisa que você pesquisa e desenvolvimento? Como é que vai ser isso? Você depende de pesquisa, você depende de uma atividade-chave que sem ela você não consegue fazer tudo que você se propõe a fazer do lado direito, então você tem que cuidar disso. Quais são os parceiros que você pode e deve contar também para fazer tudo o que você se propõe a fazer com esse modelo de negócio que você se propõe a fazer? E tudo isso vai ter custo, tudo isso vai ter impacto no seu custo. Então, quanto vai custar tudo que você se propõe a fazer, tá? Então, isso é o conceito, é o que está por trás de modelo de negócio. O conceito de modelo de negócio é como é que você vai trazer recursos, vai trazer dinheiro para o seu negócio, como que o seu negócio se sustenta. Mas isso é de uma forma muito rápida e básica, porque se a gente vê o que está por trás de modelo de negócio, como que aquele negócio entrega e recebe valor também dos seus clientes, porque não é só entregar valor, você precisa se preocupar também com o que é que você vai receber de resultado. Então, é muito importante que você se atente a isso, entenda o conceito de modelo de negócio e saiba analisar os modelos de negócio que estão aí no lugar onde você está e também saiba modelar esse seu negócio considerando tudo o que existe de oportunidade dentro desse caminho que você está procurando traçar. Bom, então, feito isso, você entender o que é modelo de negócio, ainda tem uns pontos aí que são chaves nesse processo para quem deseja empreender em culturas diferentes da sua. Por quê? Um ponto muito importante é isso. Existem, sim, diferenças culturais com relação ao brasileiro em outros lugares aí do mundo. Tem situações muito diversas que pode ser que para a gente aqui no Brasil seja uma coisa muito normal, mas dependendo do lugar onde você está, eles vão considerar isso assim, bizarro. Ai, não acredito que eles fazem isso, não acredito que eles são assim. E o mesmo pode acontecer, coisas que para eles lá são super normais, para a gente aqui, nossa, eu não acredito que o povo faz isso daquele jeito ainda até hoje e tal. Mas, enfim, a gente precisa respeitar isso, reconhecer que existem essas diferenças culturais que vão, por exemplo, de coisas simples do tipo assim, às vezes eu já tenho uma ideia que é genial, a minha ideia, aqui no Brasil, aqui para a gente é uma ideia muito legal, já criei uma marca, já tenho um nome para o meu negócio e onde eu for eu vou carregar isso comigo. Só que quando chega lá, coisas do tipo assim, a cor que a pessoa escolheu para aquela marca é uma cor que vai agredir a maioria das pessoas porque elas se sentem desconfortáveis diante daquela cor, tá? É uma cor que tem um significado bastante negativo para elas. Ou o próprio nome ali do empreendimento, o nome do produto, que aqui no Brasil faz muito sentido, mas lá onde a pessoa está, não tem nada a ver, ou também é um nome que pode ser até pejorativo. Até o Miguel chegou a dar um exemplo disso aqui na fala dele. Mas, enfim, tem que ter atenção a esses pequenos detalhes, coisas como, por exemplo, fuso horário, também o clima, tá? A gente sabe que dependendo aí do lugar, qual é o lugar que a gente está no planeta, né? A gente tem aí um efeito muito forte do clima. Então, o inverno é um inverno muito rigoroso, o calor é um calor muito rigoroso. Então, a gente sabe o quanto nós aqui brasileiros somos privilegiados com relação a essa coisa do clima. Mas
tem que lembrar disso, de todas essas diferenças que existem por aí, tá? Além disso, a conjuntura econômica e tecnológica, o quanto o lugar onde você está é afetado por tudo isso, ou está evoluído nesse sentido, para mais ou para menos. Então, diante disso, também você pode identificar oportunidades para empreender, ou, de repente, você está pensando em fazer alguma coisa, usando aí toda uma infraestrutura que exige muita tecnologia, que você ainda não tem isso no lugar onde você está, ou você tem até mais tecnologia do que você precisaria ter. Qual que é o impacto disso no seu modelo de negócio? Então, isso também precisa ser levado em consideração. Além disso, as tendências, tá? Observe isso, porque olhando para as tendências aí no mercado onde você está, você pode ter oportunidades muito interessantes. O que a gente sabe aí que existe aí um mercado muito atraente para vários negócios, que é o mercado grisalho. Então, a gente sabe que existe aí uma expectativa de vida muito maior, as pessoas estão vivendo muito mais tempo do que viviam antes. Então, o que é que a gente pode criar aí de negócio, de oportunidade para entregar valor e para gerar valor para a gente, oferecendo serviços aí para pessoas que são idosas, que são mais velhas, o que a gente pode fazer para que essas pessoas tenham ainda mais qualidade de vida? Então, o que essas pessoas querem? Aí a gente precisa partir do princípio de que tem que entender quem é essa persona, quais são os desejos, as necessidades, as dores, os medos que essas pessoas têm, para a gente entender isso. Fora isso, uma tendência muito forte é de cada vez mais a gente ter menos bebês aí no mundo, porque as famílias estão cada vez menores, as mulheres cada vez querendo ter menos filhos ou querendo não ter filhos. Então, que oportunidades que existem aí nesse mercado? Ou será que isso não poderá ser um desafio para aquela ideia que eu já tinha antes e que eu não tinha pensado nisso, que cada vez mais as pessoas terão menos filhos e menos bebês, menos criança? O quanto que isso pode impactar? Tecnologia, né, a digitalização aí do dinheiro, o que a gente identifica aí de oportunidades nesse sentido. Então, tem várias situações aí que podem estar ocorrendo em vários lugares do mundo que são tendências, algumas até nem são mais tendências, já são realidades, já estão aí se estabelecendo e que podem ser oportunidades interessantes aí para vocês, tá? E aí é muito importante ficar atento às exigências e restrições desse lugar onde você está. Muitas vezes, ideias que são geniais, muito legais para serem desenvolvidas aqui no Brasil, mas não vai fazer sentido desenvolver no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, onde for, porque existem restrições, do ponto de vista de saúde, biológicas, que não são possíveis de serem resolvidas. Então, você tem que olhar isso antes de já investir todo o seu conhecimento, recursos em ideias que vai ter esse tipo de obstáculo aí pelo caminho, tá? Outra coisa aqui é lembrar que, seja lá qual for o negócio, a ideia que você for desenvolver, você precisa exercer o papel tanto de líder, ficando aí à frente, guiando as pessoas, incentivando, inspirando as pessoas, mas também ter esse papel de gestor do seu negócio, do seu projeto aí, fazendo uma gestão considerando os vários aspectos aí da gestão de um negócio, que vai desde gestão financeira, gestão de recursos humanos, a divulgação, a venda aí do seu negócio, do seu produto, porque não adianta nada você ter um negócio, uma ideia genial, se as pessoas não sabem que esse seu negócio existe e o quanto esse seu negócio pode contribuir para resolver problemas na vida daquela pessoa, tá? E aqui, já caminhando aqui para finalizar, é a importância também de você desenvolver aí um trabalho de melhoria contínua, de melhorar todos os dias, de melhorar sempre.
sempre buscar excelência aí no seu trabalho, no seu projeto, com essa sua ideia, e sempre oferecendo a melhor experiência possível para o seu cliente, para o seu potencial cliente, para você se destacar aí nesse mercado onde você escolheu estar e para que você seja muito mais competitivo do que a sua concorrência, porque a concorrência ela existe, ela vai existir em qualquer lugar do mundo e muitas vezes a gente não concorre nem é com aquela concorrência direta, a gente concorre com uma série de outras coisas que a pessoa às vezes deixa de consumir o nosso produto para consumir um produto que vai resolver o problema dela também, mas de uma maneira diferente. Às vezes você não tem o olhar para um produto que é substituto ao seu. Então, isso também é um ponto de atenção. Quais são as soluções substitutas ao seu que podem também ser aí obstáculos para você alcançar o resultado que você deseja alcançar, para que você possa alcançar aquela visão de futuro que você deseja alcançar. Então, melhoria contínua sempre, tá? O que eu trago aqui para vocês de oportunidade e como eu posso contribuir para isso é o que o Sebrae também tem oferecido aí, que onde é que você estiver, você vai poder acessar, que é todo o seu arsenal aí de conteúdos online, e tem conteúdos aqui muito ricos, muito relevantes, que podem sim contribuir para o desenvolvimento, para a qualificação aí do projeto de vocês, tá? Bom, esse é o conteúdo que eu queria trazer. Deixa aqui uma forma de contato comigo para que vocês possam se conectar comigo, especialmente para que eu saiba aí o que é que vocês vêm fazendo pelo mundo. Estou à disposição para esclarecer dúvidas. Se quiserem também continuar essa conversa, só me acionar ali pelo Instagram e a gente vai conversando. Então, é isso, pessoal. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Lídia. Palestra maravilhosa. Acho que todos aqui se identificaram bastante, tanto com o que o Miguel falou, ou a informação que o Miguel trouxe, quanto a essas super dicas. Como você disse, acho que todos nós aqui somos empreendedores. O imigrante é um empreendedor resiliente, porque a gente, como já disse aqui, a gente trabalha em várias áreas e a gente está sempre aprendendo. No caso dos Estados Unidos, acho que a gente mora no país mais competitivo do mundo. Então, se você não se atualizar, você fica para trás mesmo. E você falou essa importância das parcerias. Então, eu friso aqui, esse é o papel, é a missão do BBG. E muita coisa que você falou, eu lembrei da palestra da Alessandra Leme, qual é a sua gotinha no oceano? Eu adoro esse trabalho com propósito. Eu acho que quando você trabalha, você tem uma missão, ninguém te segura. E eu tenho tantas perguntas, mas eu não posso monopolizar. Eu vou passar a primeira pergunta para o Miguel, que eu achei interessante pela ordem, e depois eu peço que quem tiver pergunta levante. A gente tem 10 minutinhos, nosso evento termina às 10 horas, então vamos ser breves, mas continuando com esse conteúdo. Miguel, quando você falou sobre toda essa parte de dados, trabalhadores informais, e essas pesquisas, né? O que que o imigrante, o que que o empreendedor imigrante pode esperar, se tiver, né, o que ele pode esperar, ou se tem alguma ajuda do governo brasileiro nesses conteúdos, nessa dinâmica? Perfeito. Bom, procurar ser bem breve. Mas antes de mais nada, essa pesquisa, os dados que eu comentei no início, ele foi feito em 2016 em 22 cidades, melhor, 22 países e 40 cidades com grande concentração de brasileiros. É, quando a gente fala sobre representatividade de brasileiro no exterior, a gente tem que é, nos conhecer, conhecer bem o perfil, para saber exatamente de que forma que políticas públicas, tanto nos países onde a gente reside, quanto do governo brasileiro podem fazer, é uma identificação desse perfil, quem somos e aonde estamos, e de que forma podem atuar. Eu acho que ações, principalmente do SEBRAE, podem ser extremamente úteis. É extremamente importante que
políticas, como foram realizadas em anos anteriores, sejam novamente criadas. É importante destacar sempre, mas não só do governo do governo central como executivo, mas o legislativo. É importante que tenha essas informações. Então, de uma forma muito direta, eu acho que apoiando os empreendedores. Quem empreende, ele se vira sozinha, ele enfrenta riscos, mas eu acho que ações governamentais são extremamente úteis e podem ajudar, ou pelo menos dar um direcionamento. A pesquisa, por exemplo, a equipe do professor Eduardo está fazendo é excelente. É poder identificar esses empreendedores no exterior. Fico muito feliz da participação que haverá no grupo de mulheres brasileiras na Alemanha, que são um, um grupo muito forte, são as mulheres empreendedoras. Eu não sei se respondi, mas acho que seria isso. Tá bom. Mais alguma pergunta? Alguém tem perguntas aqui? Gostaria de perguntar, Pode falar. Lídia, nós viemos produzindo muita coisa acadêmica, né? E também material de extensão, né? Ou seja, aplicado, né? Que são os nossos ensaios. A gente está fazendo um projeto agora de fazer um material mais robusto, né? Baseado nas nossas pesquisas, né? A gente tem uma coleta de dados primária, a gente já acessou 7.000 imigrantes brasileiros, né? Dentro da nossa base de dados, e já fizemos mais de 300 entrevistas com empreendedores pelo mundo. E desses trabalhos, né, já publicamos em Portugal, trabalhos sobre Portugal, Alemanha, Japão, já foi apresentado em congressos, Austrália, Canadá, Estados Unidos, né? Então tem uma produção bibliográfica bem grande. Até que ponto a gente poderia caminhar aí para uma parceria com o Sebrae para a gente fazer alguma cartilha, uma coisa mais robusta, que não seja simplesmente, né, as ferramentas que você mostrou, o Canvas, a teoria da Sara Sarasvati e tudo mais, mas algo aplicado, né, na realidade de cada país, porque a gente sabe que tem nuances muito importantes, sobretudo barreiras, questões, né, específicas do contexto, né? Agência e contexto, né? Você tem a agência do empreendedor, né? O empreendedor tem suas habilidades e tem a questão do contexto, que é muito diferente de país para país, e a gente tem muitos estudos sobre isso. Então, eu queria, não seria bem uma pergunta, mas mais um convite para a gente tentar fazer trabalhar em conjunto, né, numa publicação. A gente viu que teve a publicação lá do estudo que foi feito em Boston, junto ao Sebrae, e vimos também que teve uma publicação de Portugal, né? Mas não teve nenhuma, digamos, uma cartilha prática, alguma coisa que fosse de cunho, digamos, mais aplicado, né? E eu trabalho no Sebrae já há 6 anos, né? No programa Agentes Locais de Inovação, programa Ali, e agora estou também participando da equipe do Global Entrepreneurship Monitor, que é também feito pelo Sebrae. Tá? Professor, eu acredito que esse tipo de parceria seria esse contato depois com a LID, Sim. porque é uma conversa, uma possibilidade bem grande de parcerias, né? Mas a LID já tem o contato dela aí, eu acho que vocês vão poder fazer algo bem Eu não estou interessante. localizando aqui no chat, contato aqui. Ela colocou ali Instagram, LID Samora, está na telinha dela. Tá, só pelo Instagram? Roberto, você pode me chamar lá que eu vou te passar um contato para você fazer essas perguntas, tá? Porque eu não vou saber te responder aqui sobre isso, mas eu te passo um contato lá para você fazer essa pergunta, tá? Tá bem, obrigado. Alguém mais alguma pergunta, meninos? Pode falar. Miguel, quanta gente tem fora do Brasil? E eu sei que tem 1,9 aqui. Quanto que tem na Flórida? Quanto a gente tem fora e quanto que tem na Flórida? Peraí, tá mudo. Miguel, você está mudo. Ok, a estimativa é de 4,4 milhões de brasileiros. Particularmente, eu acho que esse número é maior.
quando a gente fala em Estados Unidos e países da Europa, a gente fala muito em indocumentados, mas a estimativa é que só nos Estados Unidos são cerca de 1.900.000 brasileiros. E a maior concentração, sim, está na Flórida e depois em Massachusetts. E quanto que é na Dizem Flórida? que na Flórida tem 600 mil, né? Sim. É o que Bom. falam aqui, mas a gente acredita que tem mais. Tá, mas isso faz 7 anos, né? Não, 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 desculpa. Esses dados, a pesquisa referente aos empreendedores foi em 2016. Os dados dos brasileiros no exterior são de 2021, que são os Ah, últimos tá. dados apresentados pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas a tendência de 2017 para cá é um aumento muito grande. Houve uma redução do aumento de imigrados devido à pandemia, mas um país muito específico que mesmo na pandemia cresceu muito são imigrados, por exemplo, na Itália. No Japão, praticamente se estabilizou. E o outro país é os Estados Unidos. Certo, é. Mais Obrigado. alguma pergunta? Bom, o que eu vejo aqui, nós que todos aqui somos... Oi, Miguel, pode falar. Eu queria só fazer uma complementação referente ao que o Eduardo falou. Houve ações, essas ações que ele comentou são extremamente importantes, mas é importante lembrar que o governo brasileiro fez, junto com a rede consular, em algumas regiões, uma cartilha do empreendedor, na região de Boston, Nova York, Massachusetts, Portugal, aqui no Japão fez. Mas, obviamente, isso é importante que seja Eu conheço a cartilha do empreendedor, mas ela é muito focada na parte burocrática. Ela não trata da parte mercadológica e da parte de estratégia de mercado, né? Que eu acho que essa falta. cartilha, quando passa dados locais, eu acho que são úteis. E essa complementação que você falou, eu acho que pode ser buscado principalmente pelos SECOM, que é aquele setor comercial que tem nas embaixadas. Eu acho que faz parte do trabalho do SECOM. O que faltou nessas cartilhas é juntar esses dados. Isso. Na verdade, o que faltou, eu acho que é uma orientação mais mercadológica, como o Sebrae faz, porque eles colocaram só a questão burocrática, como abrir uma empresa. Vai no órgão tal, tira o documento tal. Isso é válido, com certeza, mas eu acho que precisa ir além, né? Eu acho que o que está Na faltando é verdade, o que a gente sente quando todos nós aqui somos profissionais, estamos nos Estados Unidos há algum tempo e trabalhamos com o investidor brasileiro, o que falta também, e o que eu acho que é a missão, e a missão do BBG aqui, é fazer esse porto seguro para o investidor. Que o investidor chegue aqui e fale assim: eu quero investir, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero ampliar minha empresa, eu vou procurar uma associação, vou procurar uma organização onde tenham profissionais licenciados, profissionais que conhecem o mercado, porque muitos brasileiros vêm para cá, e eu acredito, eu também vim para cá, a gente tem que reaprender tudo, a gente tem que aprender a língua, os hábitos, os costumes, como a Lídia falou na apresentação dela, mas o brasileiro chega com um plano de negócios muito falho, quando tem o plano de negócios. O brasileiro não sabe o que ele quer, ele sabe que ele quer morar aqui, ele sabe que ele quer trazer a família para morar aqui, mas ele não sabe como. Ou ele sempre quer adaptar o conhecimento, são empresários bem-sucedidos que estão vindo para cá, mudou muito o perfil do investidor que está saindo do Brasil, mas ele vem com a ideia de que o negócio dele dá certo no Brasil e vai dar certo aqui. E nem sempre é assim. E a gente tem histórias e histórias, e corta o coração de quando a gente vê uma família que investiu todo o dinheiro, todos os sonhos, e vem para fora para realizar o sonho americano e tem que voltar com a desilusão e com o bolso vazio, né? E voltar quebrado, tanto de bolso quanto de coração. Então, acho que ações como essa, palestras como essa, da Helene, informações como o Miguel, a pesquisa de vocês e outros profissionais, acho que nós profissionais que estamos aqui e que trabalhamos com esse perfil de brasileiro, nós temos a nossa missão de informar e aonde o nosso braço não alcança, de trabalhar com parceiros. É o que a Lid falou, acho que a parceria é fundamental para algo bem sucedido. Eduardo, pode falar.
Bom, Obrigado. pessoal, desculpa, eu estou na rua, não vou poder abrir a câmera, eu tive que sair, mas eu queria dar os parabéns ao Miguel e à Lid, muito boa palestra. É claro que quando Roberto e eu estivermos aí, ou se a Elizabeth quiser marcar também um encontro desse, a gente pode fazer as nossas apresentações, só para reforçar um pouquinho do que o Roberto falou, mas sem querer desmerecer, foi tudo muito bacana, me aproveitou muito a minha manhã, foi muito proveitosa. Parabéns de novo ao Miguel e à Lid. É que é o seguinte, quando a gente estuda o empreendedor imigrante, além de todas essas questões, tem a particularidade dele ser imigrante, de ser brasileiro. Só para entender, né? A gente identificou, por exemplo, na Austrália, além do empreendedorismo por oportunidade, por necessidade, um empreendedorismo que a gente classificou como por solidariedade. É a pessoa que não precisa, não é todo o caso, mas a pessoa não precisava, ele abrir um negócio para criar um sponsor visa para um parente morar legalmente na Austrália. A gente identificou nos Estados Unidos, quando a gente foi da outra vez, o empreendedorismo por legalidade. Aquela pessoa que abriu uma empresa também não é para qualquer um, mas ele tinha dinheiro para conseguir o green card. Então, tem várias questões, e aí a importância do BBG, Elizabeth chamou muita atenção, como esse meio chancelador, porque a gente sabe que, como imigrante e como brasileiro, nós temos as nossas particularidades, as nossas dificuldades. Nem todo imigrante vai para os Estados Unidos sabendo falar inglês. Então, ele fica preso à comunidade brasileira. O que sabe falar inglês, ele fica mais livre para empreender. Por isso, a questão de empreender para os brasileiros ou para os locais. Então, todas são questões que a gente foi discutindo. Mas, mais uma vez, muito parabéns aos dados que o Miguel trouxe. Muito importantes esses dados. A gente tenta acompanhar. O Itamaraty está sempre gerando dados novos, então é importante que a gente esteja atento a isso, né? E os dados da Lid também, importantíssima a questão do plano de negócios. Parabéns. Gente, muito Eduardo, obrigada, então. desculpa, só muito rapidinho, eu sei que está no finalzinho. O Eduardo levantou um ponto muito importante sobre esse tipo de criação de empresas para colaborar com vistos de outros pessoas que querem migrar. Isso é um perfil muito forte e que é replicado em vários lugares, principalmente pelos indianos, que montam pequenas empresas, restaurantes, e contratam 5 ou 6 indianos que querem imigrar para o país, trabalham 2 ou 3 anos e depois eles vão trabalhar em outras áreas, em outras empresas. E realmente foi muito bem lembrado essa característica. Obrigado. Tá bem, então. Lídia, quer dar a sua pontuação final para a gente terminar nosso evento? Quero só dizer que o Sebrae ele tem um papel que pode contribuir muito aí com os projetos de vocês, que é o de oferecer aí conhecimento para que vocês possam iniciar essa jornada empreendedora e se desenvolver de alguma forma. Assim, muito provavelmente a gente não vai ter nesse conteúdo toda a informação que é necessária, mas provavelmente vocês vão encontrar aí um caminho para seguir para que vocês possam aí buscar mais também em outras fontes, tá? Eu sei que uma coisa que o Sebrae faz é também dar esse suporte aí para as pessoas que estão fora do Brasil em contatos que são online. Quem quiser pode me mandar uma mensagem que aí eu passo para vocês o contato de uma pessoa que vai poder orientá-los aí sobre como é que vocês podem buscar mais informações sobre esse caminho aí que vocês podem seguir, tá? Tá certo, então. Então tá, gente, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai estar disponibilizando esse vídeo no YouTube. Deixa eu